Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Meus amigos, minhas amigas, hoje o assunto chama-se GES Pública. Professor, o que significa GES Pública? O GES Pública significa um modelo de gestão gerencial, ou seja, focado para resultados, até institucionalizado através de um programa de governo, na qual tenta aí ter uma luta muito árdua, ter uma missão muito importante de melhorar a qualidade da gestão pública no Brasil. Assunto esse, um assunto muito tranquilo, um assunto gostoso, um assunto aí que é muito cobrado em provas de concursos, porque muitas instituições, muitas organizações aí que essas organizações, essas entidades que estão realizando concursos públicos, eles estão adesos, eles aderiram ao programa do GES Pública, ou seja, a partir do momento que eles aderiram ao programa de GES Pública, eles já desejam o quê? Recrutar candidatos, recrutar novos servidores públicos que já têm aí um mínimo, tá certo? Um mínimo de conhecimento sobre o GES Pública. Bacana? Então vamos lá para essa grande aula, né? Vamos lá. GES Pública, né? Rapaz, isso aqui é um assunto que o professor sente-se muito confortável, porque eu fui treinado, eu fui consultor ad hoc, né, do GES Pública. Na época não era GES Pública, era PQSP, era o PQSP, e eu atuei aí em diversos órgãos da administração pública, graças a Deus. Vamos lá. GES Pública, primeiras informações importantes, né? A partir de 2005, o GES Pública aí também incluiu a parte da desburocratização, né? Olha aí, desburocratização. Desburocratização significa o quê? O oposto da burocracia, né? O oposto da burocracia. Olha esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, tá certo? Dessa coroa aí, né? Esse símbolo aqui é a logomarca do GES Pública. Outra informação importante, gente. O GES Pública está sobre a responsabilidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E dentro do Ministério do Planejamento, preste atenção, tem uma secretaria específica responsável por esse programa de governo, né? E é chamado a Secretaria de Gestão, né? Então, Programa Nacional de GES Pública e Desburocratização. Nós vamos falar bastante sobre isso, ok? Vamos lá. Professor, o que mais, né? Então, o que é o GES Pública? O que é o GES Pública? Então, primeira coisa, o que é o GES Pública, gente? O GES Pública é um Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Professor, o que significa, professor, essa palavra aqui, programa? Gente, programa é um programa de governo. Programa de governo é uma ação governamental, ou seja, é uma política pública da administração pública, especificamente do governo federal. Professor, eu quero outros exemplos de programa. Gente, por exemplo, o Bolsa Família. Bolsa Família é um programa de governo. Minha Casa Minha Vida é um programa de governo. Professor, o ProUni, FIES, são todos o quê? Programas de governo. Então, preste atenção. A materialização da vontade da administração pública se dá através de programas de governo. A partir do momento que uma ação pública passa a ser um programa de governo, significa dizer que ele faz parte do plano plurianual, significa dizer que está no orçamento, que é oficial, que é institucionalizado. Então, nós temos no Brasil um programa de governo, uma política pública focada na gestão pública. E o nome do programa de governo chama-se Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Atenção, este programa de governo foi criado através do Decreto 5.378 de 2005, né? É claro que esse decreto aqui veio revogando outros decretos anteriores. Professor, por que o senhor está falando do decreto?
É muito simples. O professor Luiz, eu me preocupo muito com vocês podem ter certeza disso, eu dou o máximo de mim. Eu procuro preparar minhas aulas de forma muito competitiva. Este assunto do GES Pública, se você pesquisar em qualquer site de questões de concurso, na internet, grupos, fóruns, você vai perceber o seguinte, que esse assunto é muito cobrado. Então, o professor Luiz organizou esse assunto em 3 videoaulas. A primeira videoaula é essa videoaula, tá certo? Onde a gente vai passar para vocês a ideia central do GES Pública. A segunda videoaula do professor, o professor preparou e eu vou gravar em seguida, depois dessa videoaula, que chama-se, olha só, Decreto 5.378. Por quê, professor? Porque nesse decreto aqui tem alguns detalhes que o examinador adora cobrar em concurso. Então, o professor preparou uma aula sobre o decreto. E a terceira videoaula, tá certo? Chama-se Modelo de Excelência da Gestão Pública, né? Este modelo de excelência da gestão pública é o modelo de gestão preconizado pelo GES Pública, preconizado pelo Decreto 5.378. Professor, o senhor podia gravar uma aula de GES Pública juntamente com o modelo de excelência de gestão pública? Sim, poderia. Só que eu optei em separar o assunto, por quê? Para potencializar mais este assunto. E uma vez que você consegue subdividir as suas aulas em temas, eu percebo que o grau de aprendizado do aluno é muito maior. E também a aula não fica cansativa, né? Então é o seguinte, professor, passa a receita para que nós acertemos todas as questões de GES Pública, de todas as bancas de concurso, tá certo? De todos os concursos. Muito simples. 3 videoaulas. Esta de GES Públicas, que eu vou falar coisas gerais para vocês, muito importante, uma introdução. Segundo, o Decreto 5.378 de 2005, que instituiu o GES Pública, muitas questões aí de artiguinho, quem faz o quê, quem não sei o quê, qual que é a atribuição de quem está nesse decreto, então vocês têm que saberem. E o terceiro, a terceira videoaula, é sobre o modelo de excelência de gestão pública, onde o professor tirou da aula de gestão, deu uma potencializada, uma aprofundada, com muitos exercícios. Com esse trio de aulas, você pode ficar tranquilo aí, que você vai conseguir acertar as questões de concurso. Além disso, por exemplo, tem algumas bancas de concurso, você não deve estudar somente para esse concurso aí, você tem que estudar, concurseiro, você tem que já ter uma visão de médio e longo prazo também. Claro, de curto prazo, que você está estudando para um concurso, né? Que você está aí, que você está em mente, mas de médio e longo prazo também. Por exemplo, você viu no edital, gestão pública de excelência, tá certo? Serviços públicos de excelência. Cara, todos esses assuntos diz respeito ao GES Pública. Professor, para fechar com chave de ouro, 3 aulas, ok, vamos lá. GES Pública, essa. Segunda, já está até sabendo, Decreto 5.378. E o terceiro, o modelo de excelência de gestão pública, que é esse cara aqui, ok? Nesta aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, professor, eu preciso de algo a mais. Eu não estudo para ser mais um na multidão, professor. Eu estudo para ser aquele pelotão da frente nas corridas, lá nas maratonas. Não tem aquele pelotão de elite lá. Então, se você quer ser um pelotão de elite, mesmo que não esteja no seu edital, assistam a aula chamada Convergência e Divergência da Administração Pública versus Administração Privada. Por quê? Porque tudo é administração, mas existe uma particularidade que diferencia a gestão do setor público do setor privado. Com essas 4 videoaulas, papo reto com vocês, vocês vão ter a sabedoria, o conhecimento, o poder de discernimento para acertar qualquer questão de concurso. Bacana? Então vamos continuar a nossa excelente aula. Então, primeiro, tá? Ele é um programa de governo. Então, você já sabe que programa de governo significa a implementação de uma política pública, de uma vontade governamental. Ela é institucionalizada, ela é oficial, ela está no PPA, ela está no orçamento. Tem dinheiro para isso, tem recursos, tem responsáveis por isso. Se tem responsáveis, se está no orçamento, se está no PPA, tem também metas a serem cumpridas e assim por diante, tá? Então vamos lá, Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa desburocratização. Professor, então isso aqui eu posso chegar à conclusão, professor, que o GES Pública é uma tentativa da administração pública em melhorar a gestão do poder público? Exatamente.
Então, é uma tentativa de melhorar a gestão pública. Uma gestão pública aí que precisa ser melhorada urgentemente. Urgentemente. Então, não é de agora que a própria administração pública tenta fazer isso. Ok? Professor, isso aqui foi a primeira tentativa? Não foi a primeira tentativa. Aí eu tenho que falar um pouquinho, contando um pouquinho da história, né, até para que desperte em você a vontade de estudar, conheça os nossos antepassados da administração pública, até chegar no modelo atual da gestão pública brasileira. Tá? E, claro, eu já estou contando que você vai ser aprovado em um concurso público, e, se Deus quiser, com a ajuda do professor. Então, a primeira tentativa, tá? A primeira tentativa, tá, de transformar a administração pública, atenção, ó, administração pública, atenção, ó, gerencial. Professor, como assim gerencial? Nós temos hoje, né, 3 tipos de administração pública. A administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Tá? Gerencial. Estão contando um pouco da história da administração gerencial, né? Então, a primeira tentativa foi em 1956, tá? 1956, não sei se vocês vão enxergar esse númerozinho aí, com a criação da Comissão de Simplificação Burocrática. Professor, vamos interpretar um pouquinho Comissão de Simplificação Burocrática. Professor, quando que a administração pública brasileira adotou o modelo burocrático? Lá nas nossas aulas de administração pública, 1936, com a criação do DASP, lá na época de Getúlio Vargas. Então, de 1956, o DASP, ó, atuando na burocracia, né, era necessário, era preciso, era um modelo vigente top da época, tinha que fazer isso, e começou o quê? Começou a fazer a burocracia, foi engessando controle em cima de controle, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Ponto. 1956. O que você lembra do ano de 1956? Pô, você está me tirando, né, professor? Nem minha mãe tinha nascido em 56. Pois é, mas aqui você tem que saber, né? Você tem que estudar. Eu também não tinha nascido, né? Meu pai, sim, já tinha nascido em 56, né? Meu pai nasceu um ano depois da Segunda Guerra Mundial, 1946. Então, meu pai aí tinha 10 anos, 9 anos de idade, em 1956. Em 1956 foi eleito um grande presidente, na minha opinião, o melhor presidente de todos os tempos do Brasil, Juscelino Kubitschek. Tá, o famoso J Quest. Gosto muito do J Quest, mas não é o JK. Tá? Desculpa, viu, gente? Desculpa aí. Então, Juscelino Kubitschek, eleito presidente do Brasil. Juscelino Kubitschek, preste atenção, ele era presidente, a sede do poder era no Rio de Janeiro, e ele tinha uma meta super audaciosa, que era transferir a capital do Rio de Janeiro, capital da República, para o centro, lá em Brasília. Em 56 não tinha estrada, não tinha avião, não tinha caminhão, não tinha povo, não tinha nada. Ele ia fazendo as coisas, a burocracia barrando ele. O que ele fez? Ele chegou e fez esse cara aqui, ó, a Comissão de Simplificação Burocrática. Olha, simplificação significa facilidade. Comissão, um grupo de pessoas. Ó, simplificar, esse grupo o quê? A burocracia. O que esse cara fez? Ele fez um cara, anote aqui, ó, insulamento burocrático. Então, quando você ouvir tal de insulamento burocrático, é a Comissão de Simplificação Burocrática de 56. Então, o que ele colocou nesse grupo aí? Os melhores. Ah, você é do planejamento, o melhor, vem cá. Na licitação, seu melhor, vem cá, não sei o quê. Então, ele criou um grupo de elite, um pilotão de elite. Ele, insulamento burocrático, isolou essas pessoas, criou uma administração paralela e ali fazia tudo. Moral da história, conseguiu transferir a capital, tá, de Brasília um ano antes, cara. 1960, estava lá, transferindo o poder central. Conseguiram, está aí. Então, isso aqui foi uma tentativa, que, ó, foco, resultado. Então, é a Comissão de Simplificação Burocrática e Insulamento Burocrático, né? Logo depois, nós tivemos uma outra tentativa bastante significativa, que foi em 1979, que foi o Programa Nacional de Desburocratização. Tá? Aqui, o Estado brasileiro já estava bastante refém sobre os efeitos da burocracia. E o grande ministro, pode notar aqui, chama-se Hélio Beltrão,
tá? O Hélio Beltrão, ele foi o ministro aí do Ministério da Desburocratização que conduziu o Programa Nacional de Desburocratização, né? Não é assunto da aula, mas eu tenho que falar para vocês em respeito à memória do professor Hélio Beltrão, né? Que hoje é um dos maiores prêmios de administração pública é do professor Hélio Beltrão, e o professor aí com certeza um dia vai competir ainda com esse grande prêmio. Deu certo? Não deu certo. Por quê? Você viu aquela história do cara certo, o cara certo no lugar errado? É isso aí. O que fizeram? Fizeram o seguinte: pegaram o maior burocrata que a administração pública brasileira conseguiu formar de todos os tempos. Bom, burocrata no sentido pejorativo, tá? Mas no sentido de qualidade mesmo, tá? De elogio, um superlativo. Tá? Um superlativo não é pejorativo. O professor Hélio Beltrão, o maior burocrata do Brasil, para ser o quê? Ministro da desburocratização. E aí? Você já sabe o resultado, né? Não deu certo. Mas foi uma tentativa, ok? Tá? Governo militar, década de 80, década perdida, administração pública deriva, tá certo? Então, a administração pública tem que melhorar a sua gestão. Em 1990, quem que era o presidente? É esse mesmo, cara, Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, ele teve várias atitudes polêmicas, né, que anos depois as pessoas acreditaram, analisaram que ele estava correta. Por exemplo, ele fez a abertura econômica no Brasil. Tá? Abertura econômica no Brasil. Com a abertura econômica do Brasil, os produtos importados choveram no Brasil. O que aconteceu? Lá no setor privado, as empresas brasileiras não estavam preparadas, não tinham competência suficiente de competir com os produtos estrangeiros. Logo, o nosso poder de competitividade caiu lá embaixo. Os nossos produtos não estavam competitivos. E o governo federal lançou um Programa Nacional da Qualidade Total, no sentido de melhorar a qualidade no setor privado. Nesse sentido, já teve uma perninha desse projeto de melhoria da qualidade, tá? E criaram Subprograma da Qualidade e Produtividade na Administração Pública, PBQP. Tá? PBQP, parece um palavrão, né? Então, criou esse subprograma em 1990, no sentido de melhorar a administração pública. Ok. 1996, Itamar Franco, né, perdão, já era Fernando Henrique Cardoso, isso, já era Fernando Henrique Cardoso, tá? Nesse momento aqui, o Estado já estava aí com um grande ajuste fiscal, as coisas que nós estamos vivendo, isso aí, a gente passou por esse cara aí, 1996, né? De 90 para cá, eu presenciei todos esses movimentos da administração pública, tudo na tentativa de implantar uma administração pública gerencial. E o GES Pública quer isso aqui, tá? O que aconteceu nesse cara aqui? Então, ele começou, poxa, a administração pública tem que melhorar a produtividade, a qualidade, tem que ter mais excelência na gestão. É claro, né? É claro. E aí? Implantou esse programa, ok, né? Em 2000, esse sim, tá? Eu digo com muito orgulho, tá? 2000, o professor foi treinado, tá? Consultor ad hoc do Programa de Qualidade no Serviço Público, PQSP. Esse programa aqui foi um programa super promissor, deu certo, ajudou muito, porque, em 2000, o Brasil já tinha feito os ajustes estruturantes, não é isso? E ele queria o quê? Melhorar a qualidade da gestão pública, né? E aí começou o programa. Garanto para vocês, né? Daqui para cá eu conheço muito bem, fui treinado isso aqui. Então ele tem aqui, Programa de Qualidade do Serviço Público. Veio o novo governo. Em 2005 lançou o GES Pública, que é a configuração que nós temos hoje, né? Com base no PQSP. Eu digo para você, 95%, posso estar sendo uma visão, 95% aderindo aí os princípios do PQSP. Incluiu aqui desburocratização, que ele quer desburocratizar, simplificar e assim por diante. Bacana? E, em 2008, ele fez aí um realinhamento do modelo de excelência de gestão pública ao MEGP. Tá? E esse cara aqui é um dos motivos, olha só, esse cara aqui, tá? O MEGP.
GP, é o sonho de consumo da administração pública brasileira, tanto de municípios quanto de Estado, e assim por diante, poder público, poder judiciário, legislativo, executivo e assim por diante. Então, essa aqui é uma breve história da administração pública brasileira. Eu sei que a caminhada ainda tem muito a acontecer, muitas coisas ainda a serem feitas, né? E com certeza vocês vão estar nessa caminhada aí, ajudando a administração pública, a gente fazer um poder público mais fortalecido. Então, isso aqui é uma breve história, tá? Fui muito breve, tá, com esse assunto aqui, cara, porque, papo reto com vocês, eu gosto demais disso aí. Eu tenho aulas aí de horas e horas de cada uma dessas fases aqui, e gosto pra caramba, tá ok? Um pequeno histórico, ok? Então, é o seguinte, vamos lá. Programa GES Pública, não foi agora que elaboraram esse programa, já é coisas que aconteceram no passado e foram evoluindo. Missão. O que é missão? É a razão de ser. Qual que é a razão de existir do GES Pública? O GES Pública está aqui. Promover a gestão pública de excelência. Professor, temos empresas privadas de excelência? Muitas, né? Muitas aí, multinacionais, nacionais. Vamos colocar aí, Google tem uma gestão de excelência, Apple, né? Por isso que são gigantes, né? No Brasil nós temos várias empresas também aí de gestão pública de excelência, porque a gestão você tem vários efeitos positivos sobre a gestão pública de gestão de excelência. Então ele quer promover o quê? Ó? A gestão pública de excelência. Onde? No setor público. Por quê? Porque é a administração pública, visando contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. Então, para que ele quer uma gestão pública? Para melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados pelo próprio Estado. Que diga de passagem aí, que eu, particularmente, não estou satisfeito com a qualidade dos serviços recebidos, né? E para o aumento da competitividade do país. Professor, como assim aumento da competitividade do país, né? É porque é o seguinte, cara, por exemplo, né? Hoje, né, a administração pública trava muitos negócios, tira a competitividade do país. O cara quer exportar, até pegar todas as guias, já demorou. Então a burocracia, ela impede a competitividade, fica cara, é Receita Federal, INDEA, não sei o quê, fiscalização, CIF, e assim por diante, tá certo? Então ele quer o quê? O poder público eficiente, de excelência, aumenta a competitividade porque ajuda o setor privado nos seus negócios. Secretarias de Fazenda, de município, de finanças, gestão e assim por diante, IPTU, muitas coisas para o empresário, para o empreendedor brasileiro. Missão, comigo. Promover a gestão pública de excelência, visando contribuir para que a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do país. Bacana, né? Vamos falar GES Pública como política. Então, é o seguinte, o GES Pública é uma política pública, está institucionalizada através de um programa. E esse programa, tá, tem como cerne, né? Está lá, ó, o centro, tá, com o centro da sua essência. O que ele quer? Ele quer, ele quer o seguinte, ele quer implantar um modelo de excelência em gestão pública, então é fundamentado no modelo de gestão, ou seja, professor, eu quero ver um modelo de administração de excelência. Está aqui, o GES Pública. Então aqui diz todos os passos que quer ter uma excelência aí, um modelo de gestão de excelência, né? Vamos lá. Esse cara aqui, né, o GES Pública, atenção, o foco dele é em resultado. Por quê, professor? Porque ele é gerencial. Se ele é em resultado, ele deve ser orientado para os seus clientes. Na administração pública você não tem clientes, então é orientado ao cidadão e respeitando os princípios constitucionais. Por quê? Porque ele é público. Se é poder público, tem que respeitar os princípios constitucionais da administração pública. Por isso que lá no começo da aula eu falei assim, são 3 aulas e mais uma extra para você aprender tudo sobre isso, aprender tudo. Essa aula do GES Pública, que eu faço uma introdução geral, a aula do modelo de excelência de gestão pública, a aula do decreto 5.378 de 2005, que institui o GES Pública, essas são as 3 aulas. E a 4ª aula, convergências e divergências aí da administração pública, onde o professor aprofunda um pouco este item, né? Como política ainda,
adota contemporâneo, né? Então é um modelo contemporâneo, estado da arte em gestão. Professor, o que vem a ser esse estado da arte? No estado da arte ficou muito famoso isso aí, muito famoso o estado da arte do livro da quinta disciplina de Peter Singer, né? Peter Singer, né? Um cara aí fantástico que fala que as organizações que aprendem, inclusive esse modelo de excelência aqui tem muitos conceitos da quinta disciplina, as organizações que aprendem, estado da arte, né? Gente, estado da arte é aquele que está lá em cima, no topo, né? Por exemplo, professor, né? Eu gosto de assistir um futebolzinho na televisão, né? Eu gostaria muito de jogar minhas bolinhas, né? Dar umas peladinhas, mas o professor é ruim de bola, né? Muito ruim, sempre fui desde criança, então, mas gosto de assistir. Eu gosto de assistir as pessoas jogando bola, principalmente na televisão, né? E aí você vê esse timaço aí do Barcelona, do Real Madrid, eles jogando bola. Então é o estado da arte, está no topo da pirâmide, né? As coisas fluem naturalmente, acontecem, né? Aí depois você assiste alguns jogos da seleção brasileira. Agora melhorou um pouquinho mais aí com o Tite, mas jogos do Campeonato Brasileiro, aqueles jogos horríveis, né? Horríveis. Então, o estado da arte é você lá no topo, né? Então, lembre-se do Barcelona, do Real Madrid e assim por diante, né? Então, ele é contemporâneo porque ele é moderno, né? Essa política pública adota esses princípios, esses fundamentos. Resultado para a sociedade. Tá? Sociedade, qualidade de vida e bem comum. Isso aí é um fundamento da política, né? E ele é federativo, ou seja, federativo da federação como um todo, que abrange todos os poderes e esferas da administração pública. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu posso resumir nesse diagrama. Tá? Então, vamos lá, né? Então, o GES Pública, atenção, isso já foi prova de concurso, ele tem atuação federal, estadual e municipal. Dentro dessas esferas de governo, ele atua no executivo, legislativo e judiciário. Professor, ele é obrigatório? Não é obrigatório, ele é voluntário, é por adesão. E como é por voluntário e adesão, vocês têm que dar uma estudada lá no decreto 5.378, ok? Então, o que acontece, né? A atuação do GES Pública, foco na administração pública, nas organizações, nas políticas públicas, né? Isso vai impulsionar o quê? Olha só, uma excelência em gestão pública. Quais são os principais efeitos da excelência na gestão pública, né? Gente, a gente fala em excelência da gestão pública, o Brasil, o brasileiro, os usuários clamam por isso todos os dias. Por exemplo, eu tenho que ir desde semana passada no bendito Detran da vida. Tenho que ir, bendito Detran da vida. Já foi uma vez, não consegui resolver. Agora juntei a documentação, estou lá, mas quando eu olho assim, eu tenho meia hora de tempo só no relógio e sei que não vai dar tempo, porque é fila, não sei o quê, muitas coisas. Então, o brasileiro já clama por isso. Então, isso é muito importante, porque, olha só, o objetivo do programa, excelência em gestão pública. Para quê? Aqui, ó. Melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados. Melhoria da qualidade, né? O Brasil aí passando uma grande crise financeira, tanto na União, os estados e municípios, né? Com certeza, se o Brasil, se o poder público tivesse uma gestão de excelência, tá? E claro, gestão de excelência, você inibe muita corrupção, né? Porque existe transparência, existe produtividade, não tem desperdício, né? Então, se melhorando essa qualidade do serviço público, se o Brasil tivesse uma gestão pública de excelência, com certeza não estaria aí nessa crise que está vivendo hoje. Ah, professor, mas a administração pública e lá no setor privado, uma gestão pública de excelência ajuda muito no quê? Na competitividade do país. Se nós temos uma gestão pública eficiente, de excelência, nós vamos gastar menos com a máquina pública. Se vai gastar menos com a máquina pública, o governo não precisa arrecadar tanto. Economia no seu bolso. Impulsiona incentivos para novas empresas, novos negócios e assim por diante. Então, aumenta a competitividade no país, né? Então, por isso que nós temos que ter uma gestão pública de excelência. A partir do momento, olha só, melhoria da qualidade do serviço público e contribuição da competitividade do país, você tem uma gestão pública focada em resultados e orientado para o cidadão. Consequentemente, ganho social cria valor público para o cidadão.
a importância da gestão. E, se Deus quiser, vocês vão passar no concurso, vocês vão ser consultores ad hoc, vocês serão um guerreiro na sua unidade sobre a busca da excelência da gestão pública, né? Exercício, IBGE, Census Gran Rio, 2016, cargo de analista, né? Desculpa, gente, ó, assunto GES pública despenca na prova, hein? Dentre as metodologias de gestão do setor público brasileiro, o GES pública apresenta um conjunto de preposições a respeito da gestão de resultados. Parou. Ó, gestão pública, modelo gestão por resultados. O desempenho da organização é explicitado no modelo por meio de resultados que refletem o atendimento às necessidades das partes interessadas da organização. Partes interessadas, ó, conceito aqui de quê? Stakeholders, né? Nesse caso, o desempenho é explicitado em função das partes interessadas, entre as quais não são previstas. Ou seja, o que o comando da questão está perguntando para você? Quando você vai fazer uma questão de concurso, não interessa a banca de concurso, não interessa o órgão, você tem que perguntar para a questão, você tem que fazer uma reflexão interna com ela, levar um papo cabeça com a questão, qual que é o seu comando, né? O que você quer de mim? Aí, a partir do momento que você tem essa resposta, o que você quer de mim, o que você deseja da questão, ó, você vai para as respostas. O que aquela questão quer? Ela quer que você saiba quais são os stakeholders, quais são aquelas que não são, aliás, né, os stakeholders, né, as partes interessadas. Os usuários da administração pública é parte interessada da GES pública? Claro que é. Governo, sim, tanto governo federal, governo estadual e governo municipal. Professor, ó, os fornecedores é parte interessada? Com certeza, porque a administração pública consome produtos, não é isso? Com certeza, consome produtos, é modelo de excelência na gestão, os fornecedores vão ter que se adaptar aí ao novo padrão, né? Empregados, com certeza, aqui está se referindo a empregados do setor público e do setor privado também. Agora, vamos lá, concorrentes, né? Aí eu pergunto para você, a administração pública tem concorrente? Não tem concorrente. Tá? É uma das divergências muito grandes do setor privado. No setor privado existe a figura do concorrente. No poder público não existe a figura do concorrente. Por que não existe? Porque aqui é o poder extroverso do Estado. Ele é único. Tá? Ele é único. Então, ele é a representatividade de todos, é o poder de mando. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra E, né? Aí eu digo para vocês, tem uma aula do professor que chama-se Convergências e Divergências do Setor Público e Setor Privado, que o professor toca neste assunto aqui, principalmente aí dos concorrentes, né? Fechou? 10, né? Vamos lá. Amplitude do governo, apesar que eu já falei para vocês, a gente vai só reforçar, né? Então, nós temos as políticas governamentais. Professor, quem que exerce as políticas governamentais? É o poder público. Quando nós falamos de poder público, é exatamente o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Claro, cada um na sua respectiva área de atuação. Então, essas entidades aqui que são executores da política pública. O GES pública quer não mudar as políticas governamentais, mas sim melhorar a qualidade de gestão do que dessas entidades que devem executar as políticas públicas. Por quê, professor? Porque nós queremos prestar serviços, né, de excelência dirigido ao cidadão. Então, essa aqui é a abrangência, isso cai muito em concurso, né? Professor, vamos lá, qual que foi a estratégia? Pô, é grande demais. Já pensou mudar, quer melhorar a qualidade da gestão pública? Federal, estadual, municipal, de todos os poderes, em qualquer prefeitura tem lá a manifestação do poder público. Né? Poder público. Ah, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um concurso aí, contratar aí 100 mil consultores para implementar a gestão pública. Não foi essa a estratégia. A estratégia foi da participação, a estratégia foi da mobilização, foi da construção da inteligência coletiva. Essa é a estratégia para implementar
modelo de excelência de gestão pública, né? Então, é o seguinte, a estratégia de mobilização. Então, mobilizar pessoas e organizações voluntárias, tá? Olha, voluntárias, não é nada, ninguém é pago por nada, voluntárias, para atuarem